Ok, então, olá a todos novamente. Então vamos prosseguir no nosso curso de Matemática Discreta. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre estruturas, tá, discretas. Ainda nada muito complicado, a gente vai começar com as coisas simples. A verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre conjuntos, tá? E ao mesmo tempo, a gente vai aproveitar que está introduzindo conjuntos e nós vamos falar ilustrar, definir e ilustrar os dois princípios fundamentais de contagem, tá? De contagem. Tá, então esse aqui é um tópico, esse aqui é outro tópico. Nos livros eles costumam aparecer separados, mas em aula faz mais sentido a gente ilustrar tudo junto, tá? Conjuntos e funções finitas também, sei lá. Tá? Talvez mais alguma coisa. Não sei, aí vamos ver o que dá. E os princípios fundamentais de contagem, a verdade é que quase toda contagem, quase todo método de contagem, ele se decompõe no fundo a um desses dois princípios. Geralmente é uma coleção de utilizações de um e outro, tá? Uma composição dos dois. Mas obviamente os outros métodos para objetos maiores vão ser mais eficientes. Só que a gente começa pelo começo e com os dois princípios simples que existem, tá? Que alguns livros chamam isso de regra, como se fosse a regra da soma e a regra da multiplicação, tá? A, a soma e a multiplicação. Vai ficar claro daqui a pouco, tá? Então, sei lá, vamos começar sem delongas. Começar com uma definição simples aqui, que é um conjunto, tá? A gente vai usar a definição ingênua de conjuntos, tá? Existem formas alternativas de definir conjuntos, mas a gente não está fazendo um curso de teoria dos conjuntos, a gente vai usar a definição simples, padrão, que todo mundo já conhece intuitivamente, tá? E é inclusive a que está no livro do Halmos, tá? Que é um conjunto, tá? Ele é simplesmente uma coleção, tá? Só que não ordenada. De objetos. Tá? Esses objetos podem ser quaisquer coisas, tá? Só que cada qual ocorrendo uma única vez, tá? Em outras palavras, a gente pode botar aqui, não há repetições, não há ordem, nem repetições, né? Em conjuntos. Tá? É isso que a gente quer dizer com aquelas duas coisas. Bom, os exemplos a gente já está super acostumado, né? Sei lá, a gente pode ter um conjunto aqui A com elemento 1, 2 e 3, tá? Digamos assim que a gente definiu o A como conjunto 2 e 3. Em geral, a gente representa conjunto por letras maiúsculas, tá? Mas isso não é necessariamente verdade o tempo todo. A gente vai tentar utilizar essa regra aqui a maior parte do tempo, tá? Mas pode representar por letras minúsculas também, ou por letras gregas, ou por letras caligráficas, o que seja, tá? Bom, então, sei lá, vamos botar um outro conjunto aqui.
B pode ser as letrinhas A, B e C, D, E. Tá? E, bom, alguns conjuntos que a gente já está acostumado, tá? Desde então. Não vamos definir-los agora. Tá? O N conjuntos naturais, vamos supor que o zero está lá dentro. Tá? 1, 2, 3. E aí 3 pontinhos, indicando aqui a elipse, né? Que isso aqui é uma sequência. Tá? Significa que tem 4, 5, 6, tá? Esse conjunto dos naturais é infinito, né? Aí temos lá o conjunto dos inteiros, tá? Que vem lá de alguma coisa bem grande, um número em magnitude grande, né? Ou seja, então bem pequeno, menos 1, 0, 1, 2, e aí vai para o outro lado também, tá? Aí temos o Q, vai ser o conjunto dos racionais, o R dos reais, C dos complexos, e como a gente já falou também, a gente define um conjunto B, que seria o conjunto dos booleanos, né? 0 e 1. 0, como a gente viu, muitas vezes representa falsidade, 1 representa verdade. Tá? E a gente pode definir conjuntos positivos, conjuntos primos, tá? Whatever. Então, esses são conjuntos com os quais nós estamos acostumados. Tá? Então, a forma de notação de conjuntos, né? A gente usa as chaves, abre chave, fecha chaves, e o que está dentro, a coleção que está entre as chaves são os elementos do conjunto. Tá? Então aqui o conjunto A tem os elementos 1, 2 e 3. O conjunto B tem os elementos A, B, C, D e E. E por aí vai, né? Aqui o conjunto dos naturais 0, 1, 2, 3. E uma sequência está indicada pela elipse. Tá? A gente pode utilizar também, pode definir um conjunto como utilizando fórmulas, tá? Proposicionais ou predicados. Tá? Vamos usar uma aqui, por exemplo, vamos definir um conjunto Z par, tá? Que ele simplesmente vai ser o quê? Ele vai ser todo N pertencente, todo N inteiro, tá? Tal que o N é congruente a 0 módulo 2. Tá? Ou seja, todo N que for par, quando eu divido por 2 dá resto 0, ele pertence a esse conjunto Z par. Tá? Então isso aqui é um predicado. Tá? Coloco um N para um certo valor de N, ou vira uma proposição se você instanciar o N para cada elemento. Tá? Então a gente pode usar expressões lógicas aqui para definir conjuntos. Tá? E também, sei lá, podemos até definir um conjunto assim, como um conjunto X, por exemplo, são os elementos K, tais que 2 menor ou igual a K, menor ou igual a, sei lá, 2002. Tá? Só que em geral, isso é um intervalo, né? Agora os Ks aqui são o quê? Os K são inteiros também, vai? Então a gente pode representar isso aqui como 2 até 2002, tá? Um intervalo. E aí vem, aproveitando aqui, vou até colocar em outra cor para chamar a atenção, tá? Vermelho. Vermelho, vou botar em verde. Quando a gente abre um colchetes, fecha colchetes, tá? Isso aqui, quando o n for inteiro, tá? Isso aqui é a definição do conjunto que vai de 1, 2, 3 até o n. Ou seja, que é o intervalo de 1 até n. Tá? Só que a gente representa só por colchete n. Isso aqui vai acontecer muito. Tá? É uma notação muito comum na literatura e a gente vai usar ela o tempo inteiro. Tá? Temos o conjunto vazio. É aquele que não tem elementos, né?
elementos, tá? É denotado, tá? Ele é denotado por ou o símbolo conjunto vazio, ou abre chaves, fecha chaves, sem ninguém dentro, tá? Em geral a gente vai preferir a primeira notação, tá? Ok. Isso seria uma outra definição, talvez. E, naturalmente, assim, conjuntos podem ter outros conjuntos como elementos, né? Tá, então a gente pode ter aqui, por exemplo, um conjunto que tem conjuntos como subelementos, tá? Observe, conjuntos não tem ordem, né? Tá? Então, tanto faz. Então, esse aqui é um conjunto que tem 3 elementos e esses elementos são subconjuntos, tá? Em geral, a gente chama um caso desse uma coleção, tá? Então, isso é uma coleção ou família, tá? Em geral, para tentar dizer, quando a gente tem um conjunto de conjuntos, é uma coleção ou uma família, tá? Em geral, uma família é uma coisa um pouco mais comum, eu acho, tá? Algumas operações, tá, elementares. Bom, a mais básica de todas é o quê? É a pertinência, né? Tá. Isso seria o quê? Tá, imagina que a gente tem um conjunto assim. Se a gente escreve aqui que, sei lá, x pertence a A, se x é um elemento de A, ou seja, o x ocorre em A, tá? E aí o x não pertence a A, tá? Isso aqui é equivalente a quê? Isso aqui é equivalente a não. X pertence a A, tá? Isso aqui acontece se o x não ocorre em A, tá? Bom, pertinência, todo mundo já está careca de saber esse negócio, né? Tá? O único conjunto que não tem nenhum elemento, obviamente, é o conjunto vazio, né? Tá? Então, isso não é pertinência. Então, vamos... Depois da pertinência, a gente também tem a pertinência, continência, né? A relação de continência, tá? Então, aqui são dados dois conjuntos, né? O conjunto A está contido no conjunto B, tá? O que significa a gente dizer que o conjunto A está contido num conjunto B? Isso aqui, por definição, é o quê? Todo elemento em A ocorre em B, né? Tá? Deixa eu apagar esse pedaço aqui, não é bem isso que eu quero escrever. Tá? Então A está contido em B se para todo x que pertence a A é o caso que x também pertence a B, né? Tá? Então aqui pode escrever com a flecha dupla ou a flecha simples, tanto faz, né? Porque seria a mesma coisa, se fosse uma expressão só, seria para todo x. Tal que x pertence a A implica que x pertence... x pertence a B. Tá? A mesma coisa, né? Só duas formas de escrever. Tá, então, acho que é interessante sempre fazer figura, né? Tá? Então, vamos fazer aqui um elemento, outro elemento, outro elemento e um outro elemento. Vamos dar nome aos bois agora, então. Aqui é o A, esse é o B, esse é o C e esse é o D, tá?
temos aqui na figura que o conjunto A está contido no conjunto B, né? Ou seja, todo elemento em A está em B, e, bom, pode ser que tenha elemento em B que não esteja em A. Tá? Aqui o caso do conjunto C, o C tem uma interseção com o elemento conjunto B, mas ele não está totalmente contido. A gente tem que definir a interseção ainda, né? O conjunto D é totalmente disjunto do conjunto B, né? Tá? Então, tudo isso aqui vocês já estão... Sim, eu sempre esqueço de botar isso aqui. Tudo isso aqui vocês já estão acostumados, mas a gente só está relembrando e fixando um pouco a notação. Tá? Então, questão de continência... antes da continência, acho que eu vou falar uma coisa aqui em cima que vale a pena, tá? Note, conjunto vazio é diferente do conjunto que só possui o conjunto vazio. Tá, isso está claro aqui, devia... Se você entender o que a gente falou antes, isso aqui devia estar claro. Só resolvi anotar por segurança, tá? Então, a continência, então, se todo elemento em A está em B. Tá? Próximo passo, obviamente é o quê? É a igualdade, né? Tá? Então, não precisa. Quando é que o conjunto A é igual a um conjunto B? Significa que todo elemento que está em A está em B e todo elemento que está em B está em A, né? Então isso aqui acontece C e somente C, o quê? A está contido em B e B está contido em A, tá? Esse I a gente pode escrever assim, ou pode usar o nosso operador, o ADD, né? O E, tanto faz. Tá? Então, isso mostra o quê? Isso mostra que toda vez que você quer provar a igualdade de dois conjuntos, você tem que mostrar que um está contido no outro e o outro está contido no um. Tá? Então, toda vez que você tem a igualdade de conjuntos, você quer provar a igualdade de que dois conjuntos são iguais, você tem, no fundo, duas afirmações para provar. Tá? É isso que está escrito aqui, nesse pedaço aqui. Tá? Que é uma coisa que muita gente leva um tempo para se acostumar com isso. Tá? Mas é o fato. Por quê? Bom, porque senão a gente podia ter a situação aqui da página anterior, né? Observa aqui que o conjunto A está contido no B, mas o B tem elementos que não estão no A. Tá? O B não é igual ao A. O B é um superconjunto de A. Tá? O caso aqui do C e o B, por exemplo, no desenho dá para ver que colocamos que eles têm elementos em comum, mas o B tem elementos que não estão em C e o C tem elementos que não estão em B. Tá? Com relação à continência ainda, vamos aproveitar aqui, se a continência é estrita, tá? Acho que eu devia ter feito isso aqui sim. E a continência estrita a gente define assim, né? Contido em B, tá? Se o A tiver contido em B e o A for diferente do B. Tá? A gente já definiu a igualdade ali na página seguinte, né? Então significa, olha, que o A está contido em B e o B ainda tem um elemento que não está em A, né? Tá? Então, igualdade e obviamente aqui a não igualdade, tá? A gente denota como diferente, tá? Então é equivalente, assim. Ok. Que mais a gente tem? Talvez algo ainda sobre continência, tá? Vou botar aqui em vermelho, que são daqueles comentários. O conjunto vazio, ele está contido em qualquer conjunto A. Tá? Isso sempre, né? Tá? Porque não tem elemento, tá? Isso é por vacuosidade, tá?
Conjunto vazio não tem elementos, então é o único conjunto que não tem elementos. Tá? Então, obviamente, ele está contido dentro de qualquer outro conjunto. E todo conjunto está contido em si mesmo. Tá? Então, vale a reflexividade. Todo elemento está contido em si mesmo, ó, e tudo bem. Tá? Por notação, vocês também já estão acostumados com isso aqui, que se A está contido em B, a gente também pode falar o quê? Que o B contém o A, ou sei lá, que o B contém estritamente o A, né? Tá? Só inverte a ordem da continência. Nada demais ainda. Ops. Tá? E aí temos a igualdade dos conjuntos e está propriamente contido, está superconjunto está normal, né? Vamos definir então o conjunto potência, vai. Ops, isso é interessante e vai aparecer muito pra gente, tá? Então, sei lá, potência, o conjunto das partes, é o power set. Conjunto das partes. Tá? O que é isso? Então, sei lá, imagina que você tem lá um conjunto A, tá? É um conjunto. O conjunto das partes de A, tá? Alguns autores representam assim, o P de A, que é a mesma coisa que 2 elevado a A. Eu particularmente prefiro essa notação 2 elevado a A. Tá? Ele é definido como o quê? Ele é definido como todos os subconjuntos do conjunto A. Tá? São todos os Bs tais que B é subconjunto de A. Tá? Uma definição extremamente simples, mas que, por incrível que pareça, em todo o curso que eu já dei na UFABC, em alguns outros lugares, do primeiro ano até pós-graduação, você sempre tem que contar para as pessoas o que é o conjunto potência de novo. Tá? Então, o conjunto potência é só isso. É a família de subconjuntos daquele conjunto. Tá? Vou fazer o exemplo clássico aqui. Então, vai, o exemplo clássico. Suponha que o A é o conjunto que só tem 3 elementos. Ops. Podia ser assim, mas eu, em geral, gosto, para não me perder, eu gosto de colocar os números em ordem lexicográfica, tá? Quem é o conjunto das partes de A? Tá? São todos subconjuntos de A. Quem são todos os subconjuntos de A? Bom, o conjunto vazio certamente é um subconjunto de A, então ele está lá dentro. Todos os singletons, ou seja, os subconjuntos de um elemento só, também são subconjuntos de A. Tá? Então eles estão lá dentro. Depois tem o quê? Tem os subconjuntos com 2 elementos, os pares. 1, 2, 1, 3 e 2, 3. Finalmente o quê? O A é o subconjunto dele mesmo. Tá? Então 1, 2, 3 também é um subconjunto. Tá? Então esse é o conjunto das partes de um conjunto com 3 elementos. Tá? Se tivesse 4, a gente teria que listar mais elementos e assim sucessivamente, tá? Mas tudo dá para ser feito, tá? Aproveitando que a gente definiu o conjunto das partes, vamos falar de uma noção que a gente vai refinar daqui a um tempo, tá? Que é a cardinalidade. Tá aqui com a cardinalidade. Se a gente tem um conjunto A, tá? A gente denota a cardinalidade com as barrinhas em torno de A, né? Tá? Essa é a cardinalidade de A. E
ela representa o quê? É o número de elementos que a gente tem em A. Tá? Então, vai, o exemplo clássico. A cardinalidade de 1, 2, 3 é 3, né? Ops, isso aqui não. Tá? Outro exemplo, a cardinalidade do conjunto vazio é 0. Tá? E a gente denota, por exemplo, a cardinalidade dos naturais por infinito, por enquanto, tá? Digamos assim que ela não é finita, tá? A cardinalidade está intimamente ligada ao princípio de contagem, tá? Então, às vezes o conjunto não é finito, então a gente tem uma forma para representar a cardinalidade como infinito. Isso é o que a gente vai refinar um pouco mais para frente, tá? A gente vai ver que, olha, que quando que a gente define um conjunto finito, quando ele é infinito, e vai ver que existem diferentes tamanhos de infinito, tá? Mas, o ponto é o seguinte, o conjunto é finito se existe um inteiro tal que a gente consegue estabelecer uma abjeção entre o conjunto e o subconjunto dos naturais que vai de 1 até aquele inteiro. Tá? Ele é infinito se vale a negação disso, ou seja, para qualquer inteiro você não consegue estabelecer uma abjeção. A gente vai falar um pouco mais, claro, com mais detalhes e mais precisamente isso para frente. Tá? Mas por que eu botei a cardinalidade aqui agora? Bom, porque aqui, se o conjunto com 3 elementos aqui tem cardinalidade igual a 3, tá? A gente pode voltar no nosso exemplo aqui em cima e ver que aqui a cardinalidade de A é 3. Quanto é a cardinalidade de 2 elevado a A aqui? Então a gente pode ir lá contar. 1, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, então a cardinalidade de A tem 3, a cardinalidade de 2 elevado a A é igual a 8, ou seja, tem 8 elementos ali dentro. Tá? E se o A tivesse 4 elementos, quantos elementos teria a potência de A? O conjunto das partes de A, o power set. Respondeu? Fez? Teriam quantos? 16, né? Tá? E se o A tivesse 5 elementos, quantos elementos teriam a potência de A? 32, né? Tá? Então, esse é um fato que é simples, tá? Prova. Nem sei se é um fato, sei lá. Tá? Que a cardinalidade de 2 elevado a A é 2 a cardinalidade de A, tá? Para todo conjunto A. Presta atenção nisso que a gente colocou aqui, tá? Isso vale tanto quando A for finito ou infinito, tá? A prova de que A é finito, isso é trivial. A prova de que quando A é infinito, isso aqui também não é difícil, requer a gente fazer umas coisinhas a mais, tá? Porque claramente aí simplesmente usar o símbolo infinito não vai fazer mais sentido, tá? 2 elevado a infinito não vai fazer a cardinalidade, que seria a cardinalidade, não vai fazer muito sentido. Então a gente vai botar as cardinalidades, os pingos nos is, daqui a pouco, tá? Quando eu digo daqui a pouco, num vídeo aí pra frente, tá? Mas o fato é que vamos ver isso aqui quando A é finito primeiro, tá? O infinito
a gente vê depois que tiver um pouco mais de detalhes. Tá? E bom, como é que a gente prova isso? Qual é o argumento que está por trás desse negócio? Alguém percebeu? Já achou? Fez? Não? A gente pode deixar esse fato um pouco para vocês pensarem e podemos definir algumas outras coisas? Tá. Então vai pensando como é que você prova esse negócio. Tem mais de uma forma de fazer, claro, tá? Mas a gente vai provar isso aí de mais de uma forma, tá? A gente aproveita esses fatos simples para ilustrar as técnicas diferentes de prova, tá? É fácil ver a diferença das técnicas nesses exemplos simples que a gente pode usar mais de uma delas, tá? É fácil a gente perceber exatamente como a afirmação é extremamente simples, fácil de entender, fica extremamente claro como as técnicas, a diferença das técnicas e como que elas funcionam, tá? Porque não tem nada que rebusque a figura, tá? A figura sendo, no caso, o enunciado do fato. Tá? Isso podia ser uma proposição, né? Uma proposição simples. Tá, vamos até trocar isso aqui daqui. Tá, essa é uma proposição. A gente volta nela, a gente prova ela daqui a pouco. Tá? Uma outra definição, sei lá, para um conjunto A, a gente define A tomado KK para um conjunto A. E o inteiro vai K maior ou igual a zero, tá? É a família de subconjuntos de A de cardinalidade igual a K, tá? De outra forma, tá? Então, ou seja, isto é, então A tomado KK, ele é exatamente o que? Ele é uma família, então ele é um conjunto do que? São os conjuntos B, tá? Contidos em A, tais que a cardinalidade de B é exatamente igual a K. Tá? Essa é a definição, tá? Formal. Então, bom, voltando lá num exemplo que a gente tinha, então, sei lá, um exemplo. Mas se o A de novo é aquele conjunto 1, 2 e 3, vai. Que a gente já falou que isso aqui é igual a 3, né? Tá? Então, por definição, essa igualdade. Tá, então, quanto vale o A de 0 a 0? Tá, isso é notação. Tá definido. Isso aqui é um conjunto. Isso aqui é igual ao quê? Isso aqui é igual ao conjunto que só tem o conjunto vazio. O conjunto vazio é o único que tem 0 elementos. Quem é o A tomado 1 a 1? Bom, isso aqui é o conjunto de todos os singletons, né? É a família de todos os singletons de A. Tá? Quem é o A tomado 2 a 2? Bom, é a família de todos os pares de A. Ops, 2,3. Tá? Finalmente, quem é o A tomado 3 a 3? Só tem um, né? É o próprio A. Tá? Quem é o A tomado 4 a 4? Bom, não tem, né? É impossível. Então, obviamente, isso aqui é vazio. Tá? Mesma coisa para o A tomado 5. Tá? Isso aqui é vazio. Aqui para todo K' maior ou igual a 4. Tá? Então, funciona do jeito que a gente tem
que a gente realmente imagina, tá? Claramente tem umas relações óbvias. Bom, tem umas relações óbvias aí, né? Tá? Claramente o quê? Relações óbvias com relação a quê? Claramente, ó, ó, ó. O A tomado KK, ele é o quê? Ele é um subconjunto de A. Bom, isso por definição, né? Tá? Então, mais do que isso, o A tomado KK, ele pertence ao conjunto potência de A, né? Tá? Isso aqui, para todo K, entre 0 e o tamanho do quê? De A, né? Isso aqui tá certo? Obviamente não, né? Tá? Isso aqui tem que ser o quê? Tem que ser subconjuntos, né? A tomado KK, lembra, é uma família, não é um elemento. Um elemento pertence, tá? Eu posso dizer que, sei lá, 1,3 pertence a 2 elevado a A, tá? Para o A sendo lá o nosso 1, 2 e 3. Agora, se eu tiver 1, 3, isso aqui obviamente tem que estar contido, né? Tá? Então, é isso que a gente tem aí. Ok. Que mais a gente consegue extrair dali? Bom, não é difícil a gente perceber o quê? Se a gente tomar a união para todo K, sei lá, entre 0 e A, de A tomado KK, essa união vai dar exatamente o quê? Aí sim vai dar exatamente o 2AA, né? Tá? E mais ainda, isso aqui é ainda a parte interessante, é que se a gente pegar o A tomado KK e o... estou usando união e interseção ainda sem definir. Tá, tudo bem, mas a gente define elas. E o A tomado L a L, para K diferente de L, obviamente eles são o quê? Eles são vazios, então a união aqui é disjunta, né? Tá. Então, ali é K. Tá. Então, isso aqui forma a família de A tomado KK, tá? Eles formam uma partição do conjunto potência de A. Tá? Ok? Uma definição interessante, da mesma forma que a gente tinha a cardinalidade do conjunto potência, tá? Em função da cardinalidade do conjunto A, tá? Aqui a gente define um objeto que vai ajudar a gente a contar esse negócio, tá? A gente define a cardinalidade de A, KK, como sendo a cardinalidade de A tomado KK, tá? Então, observa que aqui, desse lado aqui, isso aqui é um conjunto, tá? Isso aqui, que está aqui do lado esquerdo, isso aqui é um natural, tá? Então, essa grandeza aqui, tá, é o que a gente chama de um coeficiente binomial. E vai ficar
evidente o por que a gente dá esse nome. Tá? Isso vem do binômio de Newton. É muito provável que alguns de vocês já tenham visto isso, mas não custa a gente fazer aqui. Tá? Deixa eu ver como é que eu faço as coisas agora. Tá, vamos aproveitar aqui, vamos tirar isso logo do caminho, vai. Volta aqui. São operações ainda, vai. Então, união. Que é a união de dois conjuntos, vai. Vamos lá. O que é A união B? É um conjunto, obviamente. Tá? É formado por o quê? É formado por X, tal que o X pertence a A ou o X pertence a B. Tá? Ou seja, o elemento está dentro de um ou dentro do outro. Se ele está dentro do X ou dentro do Y, então ele acaba dentro do A. Tá? A interseção. A interseção B. São as operações lógicas, né? Tá? São os elementos X, tal que o X tem que pertencer a A e o X tem que pertencer a B. Se a união era o OU, claramente a união com o e é OU. Interseção é o cap, o virado e é o E. Tá? Então, essa é a união, essa é a interseção. Tá? A gente ainda diz que A e B são disjuntos se o A interseção B é vazio. Tá? Então, a gente diz que eles são disjuntos. E isso é útil saber, tá? A união de A e B disjuntos é a união disjunto. Tá? Que representa, põe um símbolozinho A, põe um mais ou põe um ponto ali. Tá? Às vezes é só questão notacional para mostrar que, olha, a gente está fazendo união e os conjuntos são disjuntos. Tá? Por quê? Bom, porque obviamente em algum momento a gente vai querer estabelecer a cardinalidade da união ou a cardinalidade da interseção. A cardinalidade da união, basicamente, é o que a gente está interessado. E se os conjuntos forem disjuntos, é trivial. Se os conjuntos forem não disjuntos, aí a gente vai precisar de uma ferramenta um pouco mais forte, que é o princípio da inclusão e exclusão, tá? Que utiliza a cardinalidade das interseções junto. Mas eu estou me adiantando. Tá? Então, antes que eu me adiante mais, sei lá, algumas leis de operações de união e adição. Tá? Leis de operações de união e de adição fala isso, mas essa aqui eu não sei, eu não gosto muito desse nome. E tem uma coisa muito mais interessante para a gente falar aqui, que é a álgebra de conjuntos. Tá, isso sim é a mesma coisa, só que é mais sucinto e o nome é mais interessante. Tá bom, a gente tem lá, então, imagina que a gente tem conjuntos, sei lá, A, B e C. Tanto faz aqui se eles são finitos ou infinitos, tá? E aí a gente tem as operações por enquanto as operações são de união
e interseção, tá? Daqui a pouco a gente inclui mais algumas, tá? Então, bom, o que todo mundo lembra é que ó, 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 união e interseção são associativas, né? Tá? Então, e elas são comutativas também. Lembra o que é? E distributivos. Faz um paralelo com as leis lógicas. Tá? Então, assim, a união de B união com C é a mesma coisa que A união com B e depois a união com C. E vale a interseção aqui. Sabe que a união e a interseção são duais. Tá? Você pode substituir a união por interseção aqui e as coisas vão funcionar. Tá? Isso aqui é a associatividade, né? Tá. Comutatividade. Bom, A união B é a mesma coisa que B união A. Né? Tá. E vale para interseção também. Bom, distributividade sob a união ou sob a interseção, né? Faz. A união B interseção C é igual a A união B interseção A união C. Tá? Tudo isso aqui é provável, tá? Você consegue provar, tá? São operações que você prova. Você prova, é possível provar que essas operações são válidas. Tá? Eu não vou fazer isso agora com vocês, talvez eu coloque uma delas na lista de exercícios. Vamos ver. Além disso, a união ela é subjetiva. Tá? Que é o que eu tinha começado a falar agora há pouco, um tempo atrás. O que quer dizer isso? Que se eu tentar calcular a cardinalidade de A união com B, tá? Isso aqui vai dar o quê? Bom, vamos usar a ferramenta lá que vocês também já conhecem. Diagrama de Venn. Imagina que esse A, isso é B. Bom, o que acontece agora aqui fazendo A união com B? Eu estou contando todo mundo que está em A, todo mundo que está em B, só que tem elementos que podem pertencer a A e a B ao mesmo tempo, né? Tá? Então eu tenho que contar esses elementos que estão nesse pedaço aqui uma vez só, né? Tá? Então no fundo isso aqui é o quê? Se eu contar todos os elementos que estão em A mais todos os elementos que estão em B, eu tenho que descontar os elementos que estão na interseção deles. Tá? E isso aqui claramente é menor ou igual ao quê? A cardinalidade de A mais cardinalidade de B. Tá? Então é essa parte aqui que dá a subjetividade. Tá? E aqui, com igualdade, se o A e B forem disjuntos. Tá? Então, se eles são disjuntos, tem a igualdade. Se não, a gente tem que descontar algumas coisas. Tá? Então, isso vai voltar a aparecer no princípio da inclusão e exclusão. Tá? E a interseção tá? Ela é anti-absorvente. Eu sei, nada novo até aqui, mas a gente precisa disso. Tá? O que significa isso? A cardinalidade de A interseção B, ela é o quê? Ela é menor ou igual ao mínimo da cardinalidade de A com a cardinalidade de B. Tá? Essa também não é nada difícil provar. Tá? Quando é que ocorre a igualdade? Na segunda, na antiabsorvente. Vai aqui com igualdade se e somente se já achou? Se um conjunto estiver contido no outro, né? Tá? Se um for subconjunto do outro.
senão isso não vai funcionar, tá? Uh, e que mais que a gente sabe de conjuntos? A gente sabe um monte de coisas sobre conjuntos. Vocês sabem também. Deixa eu ver o que a gente vai fazer agora. Tem o caso da complementação, tem o caso tem mais operações ainda sobre conjuntos, né, que a gente precisa definir, poderia definir. Então, sei lá, a diferença. Tá, qual que é a diferença de dois conjuntos? Tá, o que é a diferença de A e B? Como é que define isso? Tá, isso aqui são todos os elementos x que estão em A, tal que o x não está em B, né? Tá. Observa que, em geral, a diferença de A para B ela é diferente da diferença de B para A, né? Tá? O operador de diferença não é comutativo, tá? Por isso que ele não está lá nas operações. E também ele tem que ser avaliado da esquerda para a direita, tá? Então é um operador como se fosse a divisão, tá? Dos números. Isso é uma alusão interessante, tá? A união de conjuntos é como se fosse soma de inteiros. A interseção é como se fosse multiplicação, em certo aspecto. A, a diferença é como se fosse divisão, tá? Vale isso até um certo aspecto. Uma outra diferença que é interessante ter, tá? Que é a diferença simétrica. Tá? Essa sim é mais bem comportada, tá? Seria o quê? Seria o A, diferença simétrica de B, tá? Ela é o quê? Ela é o A menos o B, união com B menos o A, tá? Então, fica desse jeito, tá? Bem bonitinho, tá? Que também dá para ver, é provável que isso aqui é a mesma coisa que A união B menos A interseção B, tá? Para dois conjuntos. Fazendo o diagrama de Venn, tem lá o A, tem lá o B, tá? Quem é a diferença simétrica é o A menos o B, é o B menos o A, tá? A parte ali do meio vai embora. A diferença geral aqui em cima, né, é o A e o B, e aí ficam só os elementos que estão no B. Tá? A diferença simétrica muito usada, vai aparecer bastante no nosso curso e, bom, sei lá o que mais que eu tenho que fazer aqui. Acho que vamos voltar para as nossas. Eu não sei quanto tempo eu já estou nesse vídeo. Deixa eu fazer uma análise. Tá, já vai dar quase 1 hora de vídeo. Então, vamos provar algumas. A proposição que a gente deixou, tá, aberto. Aí depois a gente define algumas outras coisas, tá? Então, como é que era a primeira proposição que a gente deixou aberta mesmo? Vamos provar para o caso finito, vai, tá? Então, a proposição. Para todo conjunto, finito, A, vírgula. Temos que, sei lá,
2 elevado a cardinalidade do conjunto do power set de A é 2 a cardinalidade de A. Tá? Essa é uma proposição. Bom, tem várias formas da gente provar isso. Tá? A gente pode provar isso por indução, a gente pode fazer uma prova puramente combinatória. Tá? E acho que essa é um bom momento para a gente confrontar essas duas técnicas de prova. Tá? Então vamos fazer uma primeira demonstração, vai. Vamos fazer uma demonstração. Vamos fazer por indução primeiro. Vai. A gente ainda vai estudar a indução um pouco a fundo, definir. Mas assim, a única forma da gente realmente aprender a fazer provas corretas é praticar. É ver vários exemplos, estudar como eles funcionam, tá? Então, nesse aspecto, quanto mais, melhor, tá? Então, deixa eu tirar isso aqui daqui, eu vou escrever de outra forma. Então, certamente vocês já viram demonstração por indução até o momento aqui, e a gente ainda não definiu formalmente o que é, mas todo mundo sabe mais ou menos o jeitão como isso funciona, tá? Então, vamos seguir com cuidado para ver como isso funciona. Então, lembra, a ideia é o seguinte: a gente estabelece um caso base, prova o caso base. O caso base, em geral, é fácil. Nem sempre isso é verdade, mas a maior parte dos casos é verdade. Tá? O caso base vai ser alguma coisa simples de mostrar. Nessa circunstância, isso é certamente verdade. Tá? O caso base é trivial. Aí a gente faz o quê? Aí a gente supõe que isso vale para um objeto de tamanho maior. Tá? E aí a gente pega o objeto que a gente quer mostrar e decompõe ele em subobjetos que têm esses tamanhos maiores que a gente supôs que a hipótese funcionava. E aí mostra que então, como vale para esses subobjetos, vale para o nosso objeto. Tá? Então, talvez isso que eu tenha falado para vocês não tenha se encaixado com aquela noção de indução que você já viu. Mas é a mesma coisa, tá? Eu só fui um pouco mais cuidadoso para enunciar as coisas de maneira que elas funcionem em ambientes onde a ordenação não é total, tá? Que certamente vai acontecer bastante nesse curso e a gente vai passar um tempo explicando mais os detalhes lá para frente, tá? Então, denote por n, denote, vai, então seja n a cardinalidade de A. Vai. Qual é o caso simples? A prova é por indução. Já começa aqui. Indução. Indução em quê? Tá? Não existe simplesmente uma prova por indução. Tá? Existe sempre um parâmetro que a gente está controlando. É o parâmetro que a gente está induzindo. Tá? Vai fazer indução em quê? Você pode fazer indução no conjunto, indução no tamanho dele. Aqui nós vamos fazer indução no tamanho do conjunto. Tá? Então a prova é por indução em N. Tá? Não existe essa história de a prova é por indução e nada mais. Você tem que falar qual é o objeto que você está induzindo, tá? Que é aquele que você vai controlar. Então, bom, qual é o caso que é trivial? Que é a base, né? Em geral, às vezes as pessoas têm aquele esqueminha de prova por indução. Tá, e já começa aqui, esquece lá o indução em quê? Ops. Tá? Aí vem, tudo bem, nada contra isso. Aí vem lá, base. Aí depois escreve lá, hipótese de indução.
Aí depois escreve o passo. E aí termina, né? Tá? Tudo bem, nada, pode continuar escrevendo desse jeito se quiser, nada contra, não é desse jeito. A gente vai fazer a mesma coisa, só que de uma forma um pouco mais madura, digamos assim. Tá? Então, qual é... O nosso parâmetro, então, é o n. Tá? A nossa indução é ali. Qual é o objeto mais simples, de menor tamanho, que a gente sabe que esse resultado é verdadeiro? Vai. Olha para o A, conjunto A. Qual é o menor conjunto A que a gente teria? Seria se o A fosse vazio, né? Tá? Se o A fosse vazio, a gente teria então o quê? Teria que a cardinalidade dele é igual a zero. Tá? Isso aqui seria o nosso N, né? Nesse caso é trivial, por quê? Porque se o conjunto das partes é vazio, quantos subconjuntos ele tem dentro dele? Todos os subconjuntos dele. Mas quem são todos os subconjuntos do vazio? Só tem um, né? O vazio é subconjunto de todo mundo e é subconjunto dele mesmo. Então a gente sabe que o conjunto das partes do vazio só tem um elemento, tá? Então, isso aqui dá o quê? Isso aqui dá exatamente 1, né? Tá? Que aí pelo outro lado lá, o que? A mesma coisa que o 2. Ops, isso aqui não pode botar assim. A cardinalidade disso, né? A cardinalidade disso é igual a 1. E aqui sim seria 2 elevado a 0. Ok. Então, esse é o caso simples. Devia ter apagado tudo de uma vez. Então, bom. Caso o quê? Caso A seja, sei lá, caso o N, estamos fazendo indução em N, né? N igual a 0, o A é vazio. Bom, o que a gente falou, vou botar aqui, claramente, vírgula, 2 elevado a 0 é, assim, o conjunto de potências da, pois o único subconjunto de A é ele próprio. Tá? Bom, e aí fechou, né? Então logo o quê? A cardinalidade 2 elevado a vazio é a cardinalidade de um conjunto que só tem o zero ali dentro, que é exatamente igual ao quê? Que é exatamente igual a 1, que é a mesma coisa que 2 elevado a zero, que é 2 elevado à cardinalidade do vazio. E o resultado segue nesse caso, né? Tá? Então, só para anotar, o que é isso aqui que a gente fez aqui? Essa aqui é a base, né? Não precisa escrever essa coisa da base aí, tá? Isso aí a gente já sabe claramente que ela é a base. Tá? Ok, então... Então considera o quê? Considera agora que o A não é vazio, né? Tá? Então considera, então... que o A é diferente de vazio. E suponha, a título de hipótese de indução, que o quê? O que a gente tem que usar como indução para funcionar? A gente vai pegar um A que não é vazio agora. A gente quer decompor um A em pedaços menores e supõe que funciona nos pedaços menores. Tá? Então, suponha que, por hipótese, a título de hipótese de indução, que o resultado
é válido para qualquer subconjunto próprio de A. Interessante. Qualquer subconjunto próprio de A. Então, ou seja, qualquer subconjunto que é diferente dele. Então vai ter pelo menos um elemento a menos, né? Ou seja, isto é, vírgula, qualquer x que está contido em A, tal que o x... Bom, já está escrito ali, né? Tá, isso aqui significa o quê? Isso aqui significa que a cardinalidade do x é menor que a cardinalidade do A. Tá? É o que está escrito ali, né? Isso aqui é só anotação. Então, ok, beleza, qualquer subconjunto próprio. Tá. Então isso aqui, que a gente fez aqui é o quê? Nesse ponto. Isso aqui é a nossa hipótese de indução, né? Tá. É isso que a gente fez aqui. Tá? Então, se o conjunto, se o caso a base trivial, o conjunto é vazio, o resultado segue por força bruta, que é trivial. Se não, pega um conjunto maior, então, e supõe que o resultado é válido para qualquer subconjunto próprio dele. Tá? Não precisava nem ser tão forte assim. Tá? Bastava ter um tamanho um pouco menor. O que eu vou fazer agora? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e quebrar esse conjunto A em subconjuntos menores. Tá? E, bom, a melhor forma da gente fazer isso é... Bom, o resultado é simples. Então, se a gente remover um elemento só de A, a gente obtém já um subconjunto próprio X. Tá? Então, isso já funciona. Ok. E o resultado segue. Tá? Então, seja... Sei lá, seja a... Zzinho, sei lá, pertencente a A. Ou Azinho, vai. Seja Azinho pertencente a A. Observa que esse cara existe, tá? Esse Azinho existe. Por quê? Porque o A é não vazio. Tá? E agora toma o seu X como se fosse o A menos o Azinho. Tá? Ou seja, então, você sabe que o A, conjunto A, tem pelo menos um elemento. Então toma um elemento lá dentro. Por quê? Por hipótese, você está considerando que o A agora é diferente de vazio. Tá? Constrói um X que é o A menos o Azinho. Bom, claramente o quê? Qual que é a cardinalidade desse X agora aqui? É N menos 1, né? Tá? O negócio funciona. Tá? Mas o que é isso? Claramente o quê? O X está contido em A propriamente. Tá? Então, utilizando a hipótese, deixa eu botar uma, utilizando a hipótese de indução, o que a gente tem? Aqui. A gente tinha primeiro lá o conjunto A inteiro. Isso é o que a gente quer calcular. A cardinalidade de 2 elevado a A. Bom, mas isso aqui é o quê? Isso aqui claramente é... Lembra lá na página anterior? A gente pegou o Azinho dentro do A e tirou o Azinho do A, foi o X. Tá? Então, obviamente, o que sai daqui é o quê? Obviamente, então, o A é igual ao X união com o Azinho, né? Tá? Isso aqui é trivial, né? Tá?
Então, o que a gente tem aqui? Então, isso aqui é a mesma coisa que o x união com a zen, né? Do conjunto potência. Isso aqui é igual ao quê? Diz para mim. Um elemento azinho a mais aqui na história. Isso aqui é o quê? Detalhe, você tem... O azinho está dentro do x? Não, lembra. Os elementos ocorrem uma única vez. Então, x, o conjunto x que a gente definiu e o azinho, eles são disjuntos. Tá? Então, se eles são disjuntos, acontece o quê? Isso é mais fácil de controlar, né? Bem mais fácil, tá? Então isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar tamanho do x vezes o tamanho, do azinho. Tá? Porque o azinho pode estar ou não estar, né? Em qualquer um dos elementos. Isso aqui é o quê? Bom, quanto vale cada um desses casos? A gente sabe que x é menor. Então isso aqui tem n-1 elementos. Então isso aqui vale 2 elevado a n-1. A hipótese de indução ela está entrando aqui, tá? Agora, duplamente. Conjunto com azinho tem o quê? Claramente tem um elemento, tá? O que acontece aqui? Nesse caso. Dois, né? Isso aqui, ó. Isso aqui é 2 elevado a A, né? Tá. Então, x é menor do que o A. 2 elevado ao Azinho. O Azinho só tem um elemento. Isso termina o resultado. Tá? Então essa é uma primeira prova por indução. Esse foi o passo, né? Tá? E termina o passo. Uma outra a demonstração interessante é uma demonstração combinatória, tá? Uma prova prova combinatória, ela envolve o quê? Ela envolve bijeções, tá? O que era bijeção mesmo? Quem lembra disso? Bom, bijeção envolve a questão de função, né? Tá? Então vamos definir aqui, vamos lá. O que é uma função? Uma função é um mapeamento, né? Então uma função é um mapeamento de um conjunto num outro conjunto. Tá? Você tem aqui elementos de um lado, elementos do outro, e ela está fazendo mapeamentos, tá? Função objetiva, função objetora, tá? F é objetora quando o mapeamento é 1 para 1. Ou seja, todo elemento de x está ligado em um elemento de y, e todo elemento de y está ligado em um elemento de x. Tá? A gente sabe que um elemento de x só vai para um elemento de y, por quê? Porque senão não é função.
Tá? Uma função objetora, se ela for injetora, ou seja, elementos distintos de x não vão no mesmo elemento de y, e sobrejetora, ou seja, todo elemento de y ele é imagem de algum elemento de x. Tá? Então, uma função objetora se ela é 1 para 1. Você pega um elemento em x, liga um elemento em y. Pega outro elemento em x, liga outro elemento em y. Tá? Então, não sobra ninguém em y e não sobra ninguém em x. Tá? Essa é a ideia da função objetora. Então, uma prova combinatória implica o quê? Implica em a gente fazer, pegar o elemento que a gente, o objeto que a gente quer, o conjunto que a gente quer, tá? Nesse caso aqui o objeto é um conjunto, tá? Imagina que seja lá um conjunto A. A gente define um outro conjunto, sei lá, X. A gente mostra que existe uma objeção, tá? F de X, ou seja, então se tem uma objeção é 1 para 1, então significa que A tem o mesmo número de elementos que X. A diferença é que X, a gente sabe quanto vale. Tá? E aí isso é a ideia total de uma prova combinatória. Tá? Então você quer contar um conjunto complicado, você não consegue ver direito quanto vale, você estabelece uma função objetora para um conjunto mais simples que você sabe contar. Tá? Essa é a ideia. Bom, por que eu estou falando isso? Bom, porque no fundo a prova mais simples, talvez seria a prova, antes ainda da prova combinatória, seria a prova por contagem simples, vai. Aqui não é tão bonita, mas é. Essa é a ideia. Tá, isso aqui é a ideia. O que acontece? Bom, você tem lá o conjunto A. Tá? Imagina que o A tem N elementos. Qualquer subconjunto B de A vai ter o quê? A gente sabe que o B vai ter menos que 0 elementos, vai ter pelo menos 0 elementos e no máximo N elementos. Tá? Então isso funciona como? Isso funciona, então, da seguinte maneira. Imagine que você você tem posições, tá? Onde você tem N posições, tá? Uma para cada elemento do conjunto A, tá? Então, sei lá, imagina que a gente chama aqui o nosso conjunto A de... Imagina que tem lá A1, A2, A3, lá, até a N são os elementos, tá? Então imagina que assim, a gente tem a posição lá pro A1, tá? A posição aqui. Aí tem a posição pro A2, a posição pro A3 e assim sucessivamente, tá? A questão é o seguinte, então, o que é um subconjunto de A? É como se eu pegasse o A e apagasse alguns dos elementos que ele tem. De outra forma, é como se eu listasse todos os elementos de A aqui, 2, 3, 4, 5, 6, lá, até o N. E aí, de repente, eu vou lá e faço o quê? Eu escolho alguns e eu apago. Apago esse, apago mais alguns. E aí o que sobra, eu leio e coloco dentro do B. Tá? Então aí eu chego e faço o B, então fica sendo como A1, A3, A4 e sei lá, e lá, e a N, vai. Imagina que eu só apaguei aqueles ali. Tá? Isso funciona para o subconjunto, funciona para a subsequência. Tá? Aqui eu estabeleci uma ordem. Tá? Lembra, conjunto não tem ordem, mas para fazer isso a gente precisa estabelecer uma ordem. Então eu listei os elementos lá em qualquer ordem, mas
aquela ordem está fixada. Tá? E aí eu apago alguns e o que sobrar eu listo como elemento B. Tá? Claramente aqui, assim, isso é trivial de ver, que isso que a gente acabou de fazer, o B vai ser sempre um subconjunto de A, né? Tá? Agora o fato é, de quantas formas diferentes eu consigo fazer isso? Esse é o segredo da história, né? Tá? Então, como é que a gente consegue fazer isso? Quantas formas diferentes? Bom, a operação sendo usada agora aqui é o quê? É apagar ou não cada elemento, né? Tá? Observa, são duas coisas então que você tem que observar. Primeiro, apagar ou não cada elemento. Então, quantas possibilidades você tem para cada elemento? O elemento pode permanecer ou não na sequência. Por exemplo, o A1. Ele pode permanecer ou não. Então, tem duas possibilidades. E o A2 também, ele pode permanecer ou não. Observe que o fato do A2 permanecer ou não tem nada a ver com o fato do A1 permanecer ou não. É completamente independente. Assim como o A3, assim como o A4. Então, para cada posição, eu posso deixar ou apagar o elemento. Então, eu tenho duas possibilidades em cada uma delas. Certo? Duas possibilidades para quantos elementos? Para N. São todos independentes. Então, isso aqui seria o produto, né? Tá? Esse é um dos princípios fundamentais de contagem, né? Que é o princípio do produto. Tá? Simplesmente, se eu tenho um certo processo que se divide em estágios e os estágios são independentes, então o número total de possibilidades no processo é o produto das possibilidades para cada estágio. Tá? Então, nesse caso aqui, não é difícil perceber o quê? Que a gente tem 2 elevado a n possibilidades de montar um conjunto B. Então, bom, claramente isso aqui implica que isso tem que ser igual a 2 elevado a A. Tá? Que isso aqui é igual a 2 elevado a A. Tá? Essa é o princípio por contagem simples. Assim, é claro, então, por que o conjunto das partes, a cardinalidade do conjunto das partes de um conjunto cresce exponencialmente, tá, no tamanho do conjunto. Tá, o expoente da exponencial, a base é 2, o expoente é o tamanho do conjunto. Tá? Isso é. Bom, sei lá, fica extremamente simples olhar quando olha desse jeito, né? Tá? Que no fundo foi isso aqui que a nossa indução estava fazendo isso, né? Tá? A nossa indução estava fazendo exatamente isso. Tá? O Azinho que a gente considerou lá, ele tinha saído exatamente, era um desses elementos aqui que a gente tinha tentado remover. Tá? Aí quem era o X? O X era um conjunto que tinha entrado na hipótese de indução. Tá, mas e aí? E aí significa o quê? Que significa que o X podia ser decomposto ainda num elemento menor, e menor, e menor, e menor, até que a gente chegava no caso o quê? O caso vazio que não tinha ninguém, que a gente sabia que era trivial. Tá? Então, no fundo, a indução dá um algoritmo de decomposição, que é exatamente o que está acontecendo por trás aqui desse princípio fundamental de contagem, tá? Que é o princípio da multiplicação. Tá? Mas então, bom, argumentar isso aqui direitinho já também serve como uma prova, tá? Mas tem uma outra relação aqui que é a que eu quero, que é a mesma coisa, mas é o que eu quero mostrar para vocês, tá? Que é o que seria a prova combinatória. Tá? É a mesma coisa. Ops. Que a gente vai fazer isso porque ela ilustra uma relação interessante. Tá? Então, a prova combinatória. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem o conjunto A. Tá? Então,
Então, para o conjunto finito, tá? A gente sabe que ele tem n elementos, tá? Defina o vetor característico de qualquer subconjunto B de A como, tá? A gente pega aqui, por exemplo, pega um vetor característico de B, tá? Ele vai ser o quê? Ele é um vetor, tá? Então ele vai ter aqui, ele vai estar indexado das posições de 1 a n, tá? Então, pega aqui na posição I, por exemplo, tá? Ou melhor, deixa eu fazer uma notação um pouco diferente. Define o vetor característico de qualquer B contido em A, vírgula. Vamos denotar o vetor característico aqui do B, tá? Então ele é um vetor característico, definindo aqui de 1. Ele vai o quê? Vetor característico, o vetor é finito, isso aqui é como se fosse uma função finita, tá? Então isso aqui ele pega, ele vai de A, ele pega qualquer subconjunto de A, ou então ele vai do conjunto das partes de A, na verdade, até o 0 a 1 indexado por A, tá? De que jeito? Bom, da seguinte forma, 1 aqui do B de Azinho, tá? Isso aqui é igual a 1 se o Azinho pertence a B, ou 0 em caso contrário, para todo Azinho pertencente a A, tá? Então vamos fazer um exemplo aqui. Exemplo, se o A for igual lá, por exemplo, a 4, e o B for, sei lá, a 2, 3, então o vetor característico do B é igual ao quê? O elemento 1 está lá? Não, então ele tem um 0 aqui. O elemento 2 está lá? Tá, então tem 1. O 3 está lá? Tá, então tem 1. O 4 está lá? Não, então tem um 0. Tá? Quem é o vetor característico do vazio? 0, 0, 0, 0. Quem é o vetor característico do próprio A? É 1, 1, 1, 1. Quem é o vetor característico, por exemplo, do singleton, que só tem o 4? É o 0, 0, 0, 1. Tá? E assim sucessivamente. Tá? Ou seja, a gente fixa uma ordem dos elementos de A, qualquer uma, e o vetor característico, assim, se tem um 0 naquela posição, é porque o elemento não pertence ao conjunto, ao subconjunto. Se tem um 1, é porque o elemento pertence ao subconjunto. Tá? Então esse é como a gente define o vetor característico do B. Tá? Claramente, tá? Então pega agora claramente assim, dado um B, subconjunto de A, a gente tem um vetor característico e dado um subconjunto dado um vetor característico, a gente consegue obter um subconjunto, né? Tá? Então, claramente, o vetor, a função ali que a gente definiu como um vetor característico, peraí, deixa eu botar isso aqui.
Então, claramente, ok. B realmente ela é invertível para todo B, tá? O que garante o quê? O que implica que existe uma abjeção entre 2 elevado a A e 0,1 elevado a A, tá? A aqui porque são as entradas, né? Tá? São conjuntos, as entradas binárias. E essa abjeção é exatamente o que? É exatamente a função que define o vetor característico, tá? Bom, quantos dígitos, quantas entradas tem esse vetor característico? Um para cada elemento de A, né? Ou seja, então tem N entradas. Então, quantos vetores característicos existem, na verdade? Tá? Bom, existem 2 elevado a N, né? Que é o 2 elevado a A vetores característicos em 0,1A. Bom, acabou, né? Logo, 2 elevado a A é igual a 2 elevado a A. Tá? Ou seja, a gente usou um novo espaço, tá? Aqui. Sequências binárias, tá? Vetor característico, sequência binária, a mesma coisa. Quantas sequências binárias existem de tamanho n? Existe 2 elevado a n. Por quê? Porque cada entrada pode ser 0 ou 1. Então você tem duas possibilidades. Observa lá que é o princípio fundamental da contagem, tá? O produto novamente aqui. Tá? A diferença agora é que a gente exibiu uma função bijetora entre os dois conjuntos. Tá? Então isso é uma prova combinatória completa. Tá? Mas parece estranho, parece muito mais trabalho fazer isso, né, do que simplesmente usar o princípio fundamental da contagem. Por quê? Porque o exemplo é muito simples. Tá? Mas em exemplos mais complexos, essas provas combinatórias são essenciais para mostrar que, olha, que os dois conjuntos têm o mesmo tamanho. Tá? A gente vai ver várias outras delas depois. Tá? E também faz sentido, mesmo a indução sendo extremamente simples, faz sentido a gente ver nessa questão pequena aqui para ver o princípio da decomposição funcionando. Tá? Então são 3 formas diferentes de provar a mesma coisa e obviamente a gente vê que as 3 estão fortemente relacionadas, nesse caso simples. Legal? Tá. O que mais a gente deixou aberto para seguir com esse vídeo? Acho que a gente deixou aberto o coeficiente binomial, né? Isso, a gente definiu lá que era um coeficiente binomial, mas não ainda disse, só disse que o binômio de Newton estava envolvido, mas ainda não disse o porquê. Tá? Isso eu acho que a gente faz no próximo vídeo. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. 1h30. Isso a gente faz no próximo vídeo. Ok? Então, até daqui a pouco.